Bom, o transporte aquaviário ou transporte hidroviário, né, a mesma coisa, todos dois se referem ao transporte por água, ele é o tipo de transporte que se divide em duas categorias, né? O transporte marítimo, que é o transporte feito pelos oceanos, mares, baías, e a gente tem o transporte aquaviário de interior, que é o transporte feito em rios, lagos, lagoas, né? O transporte fluvial e lacustre. É importante destacar que no Brasil, comumente, o transporte aquaviário de interior ele é referido como transporte hidroviário, ok? Mas isso é um engano, porque o transporte marítimo também é um transporte hidroviário, ok? Então, aqua ou hidro se refere ao transporte por água, e nós dividimos em transporte marítimo e aquaviário de interior. O transporte marítimo ele tem uma característica. Nós temos o que a gente chama de transporte de longo curso, que é o transporte marítimo feito internacionalmente, né? Então, se você sai de um país para o outro pelo transporte aquaviário via mar, mesmo que seja um país vizinho, a gente chama de transporte de longo curso ou transporte marítimo internacional. Quando nós temos o transporte pela costa do país, né, pontos de origem e destinos sendo no mesmo país, a gente chama de transporte de cabotagem, ok? Bom, no caso do transporte marítimo, nós não temos vias, né? O que nós temos são rotas, ok? Então, você não tem uma via específica, você tem o mar, você tem um rio em que você navega seguindo uma determinada rota. Bom, os veículos são os navios, né? E aí nós temos navios mercantes, navios industriais e até mesmo navios de serviço para esses outros navios que trabalham com carga, tá? Os terminais nós temos os portos, então os portos eles são divididos em vários terminais que podem ser públicos ou privados, ok? No Brasil também nós temos uma infinidade de portos que são públicos, concedidos à iniciativa privada e que montam os seus terminais privados, ou às vezes até para uso público também, dentro desses portos. E nós temos o controle, né, nesse sistema de transporte aquaviário marítimo, que é de toda a gestão da operação, tanto dos terminais quanto dos veículos. No caso do transporte aquaviário de interior, né, nós temos que as vias são os rios, os lagos, como nós colocamos anteriormente. E nós temos essas vias divididas em duas partes, aquelas que são naturalmente navegáveis, ou seja, sem precisar fazer nenhuma adaptação, nenhuma obra, você consegue navegar por aquela via, né? E você tem aquelas vias que são artificialmente navegáveis, e aí você precisa de obras como dragagem, derrocagem, você precisa de construção de eclusas, né? Quando você tem diferentes níveis nesse mesmo rio, por exemplo. Os veículos podem ser navios, né? Então nós temos o rio Amazonas, por exemplo, que tem profundidades e extensões que permitem navios sendo que permitem navios passarem por essas vias, e nós temos também a composição do que a gente chama de rebocadores chatas, né? Você tem como se fosse a grosso modo, né, um trem, só que na água, né? Você tem uma locomotiva, o que a gente chama de rebocador, né? Que é a parte onde tem o motor, que reboca ou que empurra as chatas, que são as caçambas, as carrocerias, né? As embarcações utilizadas para que se coloquem as cargas. Os terminais, da mesma forma, nós temos os portos fluviais, que também podem ser portos próprios ou públicos, tá? E o controle também está relacionado à gestão da operação dos terminais e dos veículos. O transporte aéreo, semelhante ao transporte marítimo, ele também não tem via. O que nós temos são rotas aéreas em que os veículos, que são os aviões, vão seguir.
né? Os terminais são os que nós chamamos de aeródromos ou aeroportos, tá? E nós temos aí toda uma parte de controle, né, da operação, né, da carga e descarga dos veículos, dos aeroportos, e também temos o controle de tráfego aéreo, que é muito importante para esse tipo de transporte, ok? Nós temos uma infinidade de tipos de veículos de carga, e nós destacamos aqui três, que são os que a gente chama de all cargo, que são aqueles aviões exclusivos para o transporte de carga, né? Nós temos aqueles que a gente chama de Kombi, que são os aviões, né, que transportam passageiros, mas aproveitam alguns decks para transportar cargas. E nós temos o transporte aéreo full packs, né, que é o transporte de passageiro predominante, e nós temos apenas uma pequena fração destinada à carga, né? Então nós temos que o transporte aéreo, na verdade, ele, apesar de no Brasil nós utilizarmos com certa frequência para emergências, por conta do que acontece na cadeia de suprimentos, né? A utilização do transporte aéreo, mas na verdade ele é muito voltado para o transporte de passageiros, né? Ou cargas de alto valor que requerem grande urgência. Muitas fábricas, muitas das vezes, para não pararem a sua produção por alguma falha de planejamento ou de operação no transporte rodoviário, por exemplo, acabam recorrendo ao transporte aéreo para fazer o seu abastecimento. Mas isso não é uma coisa que é muito adequada, principalmente pelos altos custos do transporte aéreo, ok? Bom, após falar de todos os modos de transporte, claro que resumidamente, né, nós temos que chamar a atenção para a possibilidade que vocês já devem ter percebido, que é de combinação entre os modos de transporte, né? Você pode, entre uma origem e um destino para uma mesma carga, utilizar a combinação de dois ou mais modos de transporte, que é o que a gente chama de transporte intermodal ou transporte multimodal. Antes da gente falar da diferença desses dois, é necessário a gente destacar que existem N possibilidades de combinações de modos, ok? Então, você pode combinar qualquer modo com qualquer modo, mas há aquelas combinações que são mais comuns. Então, normalmente, o transporte rodoviário é aquele que tem combinação, né, que pode ser utilizado de forma combinada com todos os outros modos: aquaviário, ferroviário, dutoviário e aéreo. Aliás, muitas das vezes o transporte rodoviário é a única alternativa para levar ou trazer as cargas de e para os terminais desses outros modos. Mas é possível também a combinação do modo ferroviário com aquaviário, né? Dutoviário com aquaviário, às vezes até do transporte ferroviário com aéreo, apesar de não ser muito comum, né? Nós vemos isso muito mais para o transporte de passageiros, mas é uma possibilidade. E é claro que essas combinações vão ser feitas conforme necessidade e conforme vantagens que se tem ao fazer essas combinações. Cabe chamar a atenção aqui que essa combinação de modos, muitas das vezes, ela é necessária por conta da estrutura que não permite que um mesmo modo saia de uma origem para um determinado destino, mas também por conta do próprio regime de operação, né? Se você está fazendo um transporte de transferência, como já comentamos na nossa aula, você pode utilizar modos de maior capacidade para maiores distâncias, né? E aí você tem uma vantagem de ganho de escala. Mas vai chegar um momento que, para tirar desse modo e fazer a distribuição dessas cargas, você vai precisar de menor capacidade. Então, por exemplo, você pode retirar a produção agrícola de soja de diferentes fazendas no interior do Mato Grosso, levar para um armazém, para um terminal. Nesse terminal você carrega um veículo ferroviário, uma composição ferroviária, que vai percorrer algumas centenas ou até milhares de quilômetros até um porto,
onde ele vai ser descarregado para colocar num navio e fazer a exportação, ou ainda vai para um determinado ponto onde você vai retirar dessa ferrovia, colocar em veículos menores para distribuir para pequenas fábricas que vão beneficiar essa produção agrícola, ok? Bom, então o transporte intermodal é aquele que a gente utiliza para uma mesma carga entre uma origem e destino, a combinação de 2 ou mais modos de transporte, ok? E qual é a diferença dele para o transporte multimodal? No transporte multimodal, a gente tem o operador de transporte multimodal, que a gente chama de OTM, que é uma pessoa jurídica contratada como principal para fazer a realização de transporte de cargas, desde a origem até o destino, e com a utilização de um único documento de transporte, né? Então, no caso do transporte intermodal, você pode ter várias empresas fazendo partes dessa operação, né? E vão ser emitidos diferentes documentos para acompanhar essas cargas. No caso do transporte multimodal, você tem um único operador e um único documento. Bom, no caso da intermodalidade, da multimodalidade, é interessante a gente observar que para facilitar principalmente, né, a carga e descarga, transferência da carga de um modo para outro, o que a gente chama de unitização de cargas, que é reunir certa quantidade de volumes que são isolados em uma só unidade de carga. Então, é claro que o produto, por princípio, ele precisa ser unitizável, né? E aí nós temos como exemplos principais de unitização, né, o transporte, os produtos acondicionados para transporte em pallets ou ainda em containers, ok? Podemos ter inclusive a combinação de carga paletizada dentro de um container. E o container, né, ele permite que você, com uma facilidade maior, e claro que com os equipamentos adequados, que você transporte a mesma carga e faça o transbordo dessa carga entre os diferentes modos de transporte sem a necessidade de mexer na carga, apenas manuseando o container que transforma várias cargas menores em uma única carga, ok? Bom, nós temos aí na intermodalidade ou na multimodalidade a possibilidade de combinar modos, né, carregando e descarregando a carga, mas nós chamamos atenção para um exemplo que a gente vê de transporte rodoviário com ferroviário. Nós temos o que a gente chama de road rail e nós temos o que nós chamamos de piggyback. No caso do road rail, nós temos a parte rebocável do veículo rodoviário sendo desacoplada do caminhão-trator, por exemplo, né? E nós adicionamos, né, um truck ferroviário nessas carrocerias, nesse material rebocável, de forma que ele possa ser transportado via ferrovia, né? Vocês podem observar o exemplo, né, nos nossos slides. No caso do piggyback, nós temos a mesma situação, a combinação da ferrovia com o transporte rodoviário, mas nesse caso nós temos um vagão prancha, por exemplo, né? E nós colocamos as carrocerias desacopladas dos veículos rodoviários em cima desse vagão prancha, né? A vantagem de se utilizar esse tipo de intermodalidade, por exemplo, é que você não precisa mexer na sua carga, né? É uma alternativa a você carregar o seu veículo rodoviário, chegar no terminal ferroviário, descarregar essa carga, colocar num vagão, para depois chegar no ponto de destino, retirar dos vagões, carregar de novo no transporte rodoviário para chegar até o destino final. Nesses dois casos, basta você retirar a carroceria inteira do veículo, acoplar no caminhão-trator, que ele vai ser transportado. Ou no abastecimento do transporte ferroviário, você retira a carroceria inteira, já com a carga, coloca em cima do vagão e esse chega até o seu destino. Ok?
Bom, nós chegamos até o final de mais uma aula. Quando a gente fala de transporte, nós temos uma infinidade de assuntos a tratar, e é claro que o objetivo dos nossos vídeos é dar uma visão geral, né, uma introdução nesse mundo de possibilidades, né? Então, por isso, nós indicamos e incentivamos os alunos a se aprofundarem em cada um dos temas que nós falamos aqui de forma bem genérica, né, e bem superficial. Procurem ler o material que nós disponibilizamos, né, os capítulos do livro, para que vocês tenham um detalhamento maior a respeito de cada um dos modos de transporte, a respeito das formas de operação, dos seus terminais, das vias, dos veículos, ok? Então, fica essa dica, né? Para que vocês se aprofundem mais em cada um dos temas, ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Agradecemos a todos pela atenção. Relembramos os links que estão disponíveis no nosso cronograma, que são os links do blog da disciplina, do canal do YouTube e por e-mail do professor. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar uma mensagem que nós estaremos prontos a responder. Não se esqueça do nosso método de estudo, né? Assista os vídeos, leia o texto de referência, faça o teste de conhecimento e, se você tiver alguma dúvida, volte ao início. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.